Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Boa noite, pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês, né, mais uma vez, essa galera fofa de todo o Brasil. O Enem acabou, né, o Enem, né, Racine? Já foi. Finalizamos o Enem, mas as provas continuam, os vestibulares continuam, agora vestibulares particulares, né, particulares, no sentido de particular. Vestibulares do local, né? Específicos, exatamente, que particular. Particular também, né? Particular também, mas a gente sempre vai pensar no público para depois, né? Somente aqueles cursos que a galera realmente às vezes tem que ir particular. Bom, então a gente vai para esses vestibulares domésticos, né? Geralmente a galera faz ali na sua cidade, cidade próxima, o estado ali do lado, né? E a gente vai para cima. Eu peguei um punhado, uma gama de questões da FUVEST, né, a USP primeira fase, peguei, né, da Federal, né, de Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, né, vocês podem me corrigir aí, peguei, né, da Federal de Roraima, né, e peguei da Federal do Paraná, né. Então há questões aí dessas 4 universidades, né, desses 4 vestibulares diferentes. E vamos dar ali, né, alguns bizus, alguns indicativos, algumas situações. Claro, alguns desses vestibulares, eu vou comentar, né, especificamente, eles têm ali questõezinhas bem de literatura, alguns exigem a leitura de livros específicos, né? Aí, essas questões, obviamente, eu não coloquei, né? Eu tentei pegar ali as principais de gramática e também de interpretação para a gente trabalhar, né, nesse bolo todo aí, né, nessa gama total aí de questões, a gente tem ali também trabalhar com texto, né, gramática textual. Então vamos começar, vamos que vamos, né, segue o baile, segue o fluxo, né, a animação continua, a gente continua ali naquela vibe de energia, né, pro alto, né, e avante, já dizia o sábio, vamos que vamos. Bom, essas primeiras questões, não sei se as 5 ou 6 primeiras, elas são do vestibular da FUVEST. Esse vestibular, ele tem muita literatura. Então eu tive que pensar questões, né, vinculadas aí, ou a minha matéria ou a matéria do Felipe Moraes, né? Mas a Dayana ali dá para fazer uma festa, porque tem muita questão de literatura, ela pode trabalhar ali vários tópicos. No meu caso, eu tentei pegar, não teve jeito. Peguei algumas de interpretação, sim, pra gente trabalhar, porque senão, né, não existiam tantas questões assim de gramática. Bom, claro, eu sempre peço para ler, vocês sabem disso, eu sempre peço para ler o enunciado antes. Na verdade, é um grande macete, uma boa forma de você ganhar tempo, simplificar, aquela coisa toda. Só que, poxa, um cartoon não vai onerar nada, a gente pode ler tranquilamente. Aí tá lá, né, tem a Torre Eiffel lá atrás, né, a gente já imagina onde ele está. Os dois estão ali mexendo no celular, o outro com a câmera ali, aquela coisa de turistada mesmo, né? Turista, né? Parece o JJ perdido, né? Por aí. O GPS não vai resolver o nosso problema. Perdão, o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística.
Você vê que o linguística ali entra realmente com um novo, é o que quebra a expectativa. O GPS não vai entender nosso problema de localização, beleza, vago, mas o linguística ali, obviamente, direciona, né? Porque a gente entende, olha como é importante, né? Aí é o que a gente chama de linguagem mista. Você tem o verbal e o não verbal juntos, o quadrinho, né? O cartoon, trabalham muito com isso. Ali é necessário o cara ver a Torre Eiffel e perceber que os caras estão em Paris. Né? A forma como eles estão vestidos também, né? Ali meio turistado, meio, né? Câmera, aquela coisa toda, isso também ajuda, né? Não é uma questão tão difícil, mas dá para errar. Se o cara demora, a casa cai, né? A coisa despenca. Então, a gente entende que o problema dele não vai ser só a localização espacial, né? Não é só a questão dele estar ali em Paris e não sabe a rua que ele tem que pegar. Tem a ver também com a língua, com a parte linguística, né? Se não sabe o francês, vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Vai ter que apontar para as coisas, né? Que não tem jeito. Bom, então vamos para a questão. O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da... Então, você vê que é uma questão bem direta. A gente sabe que o humor está naquela situação da palavra linguística ali, vou voltar lá no cartoon, né? A linguística ali está caracterizando localização, né? E dando esse sentido, né? Que eles estão perdidos em relação à língua, ao falar idiomático. E não, obviamente, coisa que o GPS indica, que é a localização espacial. É igual o meu carro, às vezes o GPS vai para o inglês. Aí me quebra total, Racine. Me quebra aí, left, a coisa, isso, a casa cai, fica uma complicação, esse meu inglês básico, né, fica uma coisinha difícil, complicada. E são situações mesmo que põem o cara em risco, eu até comento, né, eu tenho um amigo que morou muito tempo na Argentina, ele trouxe um argentino, meu amigo dele, pra cá, sentou a galera toda na mesa. E, gente, a questão da variação acontece, até porque algumas palavras no espanhol, elas existem no português, melhor, algumas palavras do português existem no espanhol e vice-versa, com significados diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a ideia do verbo beber. Se eu falar não bebo, eu não preciso colocar o referente, né? A gente já entende quando o cara fala, ei, não bebo, álcool. O álcool parece como se viesse entre parênteses ali, a gente já subentende, o cara fala não bebo, ele não precisa falar não bebo álcool, né? Eu não bebo já significa que ele não bebe bebida alcoólica. Só que na Argentina os caras não têm o mesmo significado. E eu não bebo, né? Apesar dessa cara de cachaceiro, eu não bebo, né? Não gosto, álcool não me agrada. E sentado na mesa, aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, começou a servir, a galera foi pedindo bebida alcoólica, quando chegou na minha vez, o garçom, você vai querer uma cerveja? Eu falei, não, eu não bebo. O argentino do lado do Racine falou assim, não bebe não? Como não bebe? Não bebe morre, não bebe morre. Ele entendeu não bebe, o cara não bebe, né? Literalmente não bebe nada. Porque lá, né, eles já possuem essa significação. Aqui a gente carrega a semântica pro verbo beber. Então, obviamente, os caras ali têm problemas linguísticos. Então, o efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente, né, vamos lá. Semelhança entre a língua de origem e a língua... Justamente a semelhança não pode ser. Senão os caras não teriam um problema linguístico, né? Então a tá fora. B. Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico. Pode até ser que o GPS falhe, mas não é essa a ideia, né? Ali o GPS, coitado, ele não tá alcançando mesmo o problema idiomático que os dois têm. Também não é essa. Falta de habilidade do personagem em operar o localizador geográfico. Também é possível que o cara não saiba mexer, mas não é isso que vai fazer ele ter problema idiomático. Discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Agora uniu os dois. Uniu o uso do GPS, que é a questão espacial, daí ele fala, né, situar-se geograficamente e dominar o idioma local, obviamente também, né, daí a localização linguística. Então tem que ser a D. Não é uma questão difícil, mas se não tiver um pouquinho de atenção, a casa pode realmente cair. E só para fechar, a letra E, mais conhecida como incerteza sobre o nome do ponto turístico onde não, aí já sai completamente, né? Não chegou a entrar em mérito de pontos turísticos.
Então, gabarito letra D, né? Então, questãozinha para a gente começar ali com uma basezinha interpretativa, com o uso da linguagem verbal e não verbal, para o moleque já começar, né, a treinar para o seu respectivo vestibular aí da sua cidade ou cidade próxima, ou o que ele quiser fazer ao longo do Brasil. Bom, número 2, ela tem já um texto um pouquinho maior, né? Tá lá do Arnold Hauser, se não me engano, ele é húngaro, né? Mas é um dos caras que os grandes entendedores da arte, né? Os caras que têm aí livros publicados, enfim. Vamos direto para a questão, a gente volta para o texto. Ali tá, de acordo com o texto, a compreensão do significado de uma obra de arte pressupõe. Não tem jeito. A gente vai ter que ler o texto, né? Não tem como fugir. De acordo com o texto, compreensão do significado pressupõe. O que pressupõe para o autor, né? O que para ele é um pressuposto, uma inferência, a gente deduz o que para ele em relação à compreensão do significado da arte. Né? Pressuposição é um tipo de inferência. Se deduz o quê? O que é necessário para o cara compreender o significado da arte. Vamos lá no texto ver o que é importante na visão do senhor Arnold Hauser. Bom, tá lá. Uma obra de arte é um desafio. Não a explicamos, ajustamo-nos a ela. Ao interpretá-la, fazemos uso dos nossos próprios objetivos e esforços. Dotamo-la de um significado que tem sua origem nos nossos próprios modos de viver e de pensar. Aí eu já dou aquela sublinhada, né? Ele está simplesmente dizendo que a nossa forma de pensar, a nossa forma, né, de viver, começa a dar significado às artes, né, de uma maneira geral. Começa a significá-la. Continuando. Numa palavra, qualquer gênero de arte que de fato nos afete, torna-se, deste modo, arte moderna. Né? As obras de arte, porém, são como altitudes inacessíveis. É interessante que ele coloca, ele falou de gênero de arte, agora ele fala de obra de arte. Altitudes inacessíveis. Não nos dirigimos a elas diretamente, mas contornamo-las. Cada geração as vê sob um ângulo diferente, sob uma nova visão. Nem se deve supor que um ponto de vista mais recente é mais eficiente do que um anterior. Cada aspecto surge na sua altura própria, que não pode ser antecipada nem prolongada. E, todavia, o seu significado não está perdido, porque o significar, aí vem a parte mais importante do texto. Até então ele está falando que cada um interpreta a obra de arte de acordo com o momento que vive, situação que está ali. Só que agora ele vai realmente chegar a uma ideia, né, bem específica. Então, seu significado não está perdido, porque o significado que uma obra assume para uma geração posterior é o resultado de uma série completa de interpretações anteriores. Então é mais ou menos assim, o que eu estudo sobre uma determinada obra de arte, outras pessoas estudaram, escreveram e fizeram algo para eu chegar até aquilo ali. E é verdade, né? Salvo situações que são descobertas do momento, né, que são aquelas coisas ali contemporâneas demais, né? Salvo essas situações à parte, o que a gente estuda de arte é o que a galera estudou, o que a galera mostrou, o que a galera escreveu, e a gente vai pegando visão de fulaninho, beltraninho, e a gente vai construindo a nossa. Isto é, vamos construindo o nosso significado de arte. Então essa parte final aí, ela é determinante para você chegar até a resposta. Você tem que realmente pegar ali, olha, vou repetir. Seu significado não está perdido porque o significado que uma obra de arte assume para uma geração posterior, isto é, JJ e vocês, né, a nossa geração. Eu sou jovem classe 2, sou jovem classe 1, mas somos uma geração só, pelo amor de Deus. É o resultado de uma série completa de interpretações anteriores. Isto é, o que a galera viu ontem, a galera da geração aí, né, a galera jovem 3, nível 3, 4, 5, essa galera fez lá um apanhado e a gente vai estudando, né, e vai construindo o nosso significado a partir do que eles fizeram anteriormente. Bom, aí a gente vai para lá. De acordo com o texto, a compreensão do significado de uma obra de arte pressupõe. A gente já entende o que pressupõe. Pressupõe estudo de pessoas de gerações anteriores, para a gente construir a nossa, né, a contemporânea. Então tá lá.
pressupõe o reconhecimento de seu significado intrínseco. Intrínseco no sentido do seu significado básico, né, inerente, isto é, diretamente relacionado a ele. Não, isso aí existe, mas não é o que ele falou ali naquela última parte do texto. B, a exclusividade do ponto de vista mais recente. Ele não, pelo contrário, ele não fala de exclusividade. Ele fala que nós construímos esse ponto de vista a partir das gerações anteriores. Então não é, né? Se existe exclusividade, pode até existir. Ele nem entra no mérito de negar isso. Mas o final do texto, obviamente, pressupõe outra coisa. C, a consideração de seu caráter imutável. Ele não entra nesse mérito, pelo contrário. Ele ainda coloca que há pontos de vistas. E ele diz que não tem como falar que o ponto de vista de A é melhor que o de B e vice-versa. Então não tem essa imutável, não mudar. D, o acúmulo pressupõe o acúmulo de interpretações anteriores. Aí bate. Né? O que as pessoas fizeram anteriormente é, né, o que será determinante para que nós consigamos construir, né, significados na nossa geração, no presente, né, significados na arte contemporânea, que ele chama ali, inclusive, de arte moderna. Então, tem que ser a letra D. Essa questão já é mais salgada em relação à questão anterior. O cara tem que analisar, por isso que eu falo, gente, isso é mais do que um macete. Sublinha o texto, sublinha o enunciado. É assim que a gente vai pegando palavra-chave e vai chegando até a resposta. Né? O enunciado nem ajuda tanto. A compreensão de significado de uma obra de arte. O que pressupõe? Você vai lá no texto ver o que pressupõe, então você vai marcar a palavrinha-chave para chegar até a resposta. Então, a D tem tudo para ser. O acúmulo de interpretações anteriores é que fazem com que uma geração posterior construa o seu significado de arte. Só para fechar, a letra E, a explicação definitiva de seu sentido também está fora, porque não é definitivo, né? E o que nós vamos construir de significado hoje, provavelmente será determinante também para a geração futura. Então, gabarito, letra D de dado, ô bênção. É muito legal a gente construir aí essa resposta, analisar texto, ir com calma, né? Vai marcando ali e vai chegando. E olha que é uma questãozinha difícil, eu estava tentando ver porcentagem de erro, né? Essa daí, por exemplo, não tinha, mas com certeza uma porcentagemzinha mais alta. Bom, chegamos, enfim, a uma questãozinha mais semântico-gramatical, né? Aquela ideia do sentido, mais expressões dentro do texto. Então, vamos lá. Tem lá um fragmento, né? Numa palavra, aquela partezinha, numa palavra, qualquer gênero de arte que de fato nos afete, torna-se deste modo arte moderna. Bom, as expressões sublinhadas podem ser substituídas sem prejuízo de sentido do texto, respectivamente por. Importante aí na questão, respectivamente, é muito importante você perceber, porque ele quer nessa ordem, não existe possibilidade de ser, né, trocado ali, primeiro, segundo, depois, né, interpretar o deste modo antes do de fato, não, tem que ser de fato deste modo. Outra coisa, sem prejuízo de sentido. Então a gente não tem como ser, não existe palavra sinônima, mas existem palavras que possuem proximidade semântica, uma proximidade bem perto do 100%. Agora vamos analisar. Eu costumo falar o seguinte, esse tipo de questão, tenta pegar o que está mais fácil para você, que a partir dali você vai tentar matar. Eu acho mais fácil eu de fato, né? Mas, por exemplo, tem um colega meu que fala assim, deste modo a galera usa pra caramba. Também rola. Então eu vou tentar mostrar os dois lados. Vamos supor que para você é mais fácil interpretar o de fato. O que é algo de fato? Ele correu de fato, ele falou de fato, né? É ele falar certamente. Não é verdade? É ele falar, senão eu falo a resposta, tô pegando? É ele falar ali, senão você entrega. Eu quero que vocês analisem aí, pensem. Ele falar ali com certeza, né? Ele falar absolutamente dentro daquela vibe. Essa é a ideia. Então vamos analisar realmente, ele falar realmente. Sim, real é o ali, é o que está acontecendo, né? Não deixa dúvida. Invariavelmente, complicado invariavelmente, complicado pra caramba, porque não entra nesse mérito, o de fato não é simplesmente invariável. Pode até forçar uma barrinha, falar, não, é aquela coisa fixa, ele não entra no mérito de fixo, se fosse assim, certamente, beleza.
invariavelmente eu acho que foge um pouquinho, mas dá para confundir aí. Com efeito, né? Com consequência, não é. De fato é certeza. Com segurança, possível, poderia ser com segurança. Né? Falou com segurança, falou certamente, esse vai. E possivelmente deixa dúvida, não é o caso. Então, eu ficaria ali, se fosse interpretar o primeiro, A ou D. A gente vai ali caminhando. Vamos supor que a gente pegue o deste modo. Aí, quem assistiu a minha aula de conjunções, né, com certeza viu deste modo. Pode até não lembrar aí, coisa pra cacete, né? Mas eu falo, o deste modo, ele tá lá na listinha dos conclusivos, né? É uma locução conclusiva. Ali, inclusive, está empregado de maneira adverbial, mas é considerado de semântica conclusiva. É ideia de conclusão. É uma família. Aí pega a galera toda, né? Com ideia de conclusão. Portanto, né? Então, assim, por isso, por conseguinte, né? Deste modo. O pois, se for colocado depois do verbo, entre vírgulas, porque se for antes ele é explicativo. Tem o destarte, que não é muito comum, meus alunos, né, de redação ainda usaram, falaram, eu botei lá na redação do Enem. Vamos ver qual nota vai dar. Destarte. Então, essa galera aí é o grupinho dos conclusivos. Professor, e se eu não soubesse, se eu não lembrasse, não estou lembrando, ia ter um pouquinho de dificuldade, porque olha só, vamos ver se dá para ir pelo texto. Que de fato nos afete, torna-se deste modo a arte moderna. Né? Pode ser, torna-se, portanto, arte moderna. Torna-se, então, arte moderna. Né? Torna-se, por conseguinte, por isso, arte moderna. Pode ser, eu vejo conclusão. Eu acho que esse deste modo aí é uma espécie de confirmação, né, do que o cara disse anteriormente. Ó, então tem isso aí, olha lá. Qualquer gênero que de fato nos afete, nos afetou, logo, então, deste modo, torna-se arte moderna. Eu percebo isso, mas a galera teria um pouquinho mais de dificuldade, caso não lembrasse, tivesse alguma dificuldadezinha para interpretar. Se você conseguisse chegar à ideia de conclusão, então, portanto, rola, a letra A, então, já fica gabarito, né, que a gente já percebeu que realmente pode. O ainda, geralmente tem ideia de tempo, né, geralmente. Todavia, oposição, também, geralmente, soma. E o até tem várias possibilidades semânticas, né? Uma delas é, fulano andou até aí. Quer dizer, ideia fixa. Tem várias possibilidades do até. Tem aí uma variabilidade boa de emprego. Então, mas não conclusivo. Não conclusivo. Então, gabarito fica com a letra A. Né? Apesar da D ter o com segurança que rola para o de fato, também não rola. Então, realmente, de fato, portanto, deste modo, gabarito letra A. Questãozinha mais razoávelzinha, né? Dá para chegar, mas tem que analisar como... Por isso que eu falo, às vezes você não precisa saber a questão inteira, né? Às vezes tem que ser a famosa malandragem mesmo, né? Ali, você tem essa estratégiazinha para chegar. Analisa vê, bate, qual que bate, você vai acabar chegando, né? Todo mundo faz isso, eu também sou desses. Bom, então número 3 foi, agora número 4. Tem um texto aí, né? Do Aloysio Azevedo, nosso querido autor, né, ali do realismo naturalismo, ele é mais naturalista, aquele realismo acentuado, né, a obra O Curtiço, que é uma obra, eu acho sempre importante ler, né, vocês terem uma ideia, o lugar, olha só, o lugar é tão importante que o nome da obra é o lugar, é o Curtiço. Para quem não sabe, Curtiço é aquela, sabe o que é um cortiço, Arzene? Cortiço na Lapa tem, ainda tem na Lapa aqui no Rio de Janeiro, né? Mas outros lugares no Brasil eu acredito que tem. É aquele que a gente chama de cabeça de porco. Não disse porra nenhuma, não disse nada, né? Cabeça de porco é naquele sentido é aquela portinha e tem vários quartinhos, um banheiro só para todo mundo. Aqueles kitnetzinhos, né? Só que geralmente o cortiço é aquela coisa mais, eu diria... baixo, né? Um baixo nívelzinho, né? Porta quebrada, né? É uma paradazinha mais estranha, né? Não é. Pensa você que vai estar tudo limpinho, não. Um banheiro para todo mundo, então, né? E a obra do Aloysio Azevedo é sensacional porque ela é realista mesmo. Ela mostra,
né? Esse cortiço, como é que altera? E os personagens que moram lá são caricatos, né? Aquele velhinho estranho, né? Aquele velhinho, né? Aquela pessoa malandrona, né? Enfim, são vários tipos bem interessantes e o livro é realista, né? Naturalista. Bom, vamos na questão. Constitui marca do registro informal da língua o trecho. Quer dizer, não é uma questão propriamente de interpretação, é uma questão de variação linguística. Ele quer que você localize ali o registro informal. A informalidade ela pode ser simplesmente uma expressão, né, usada popularmente ali, né, esgarçada semanticamente, ou um desvio gramatical. Ali no caso é um desvio gramatical. O desvio gramatical é um registro informal, que também é chamado de coloquial. Então a gente vai buscar onde há um registro, né, ali. E não tem jeito, apesar de ter a frase solta ali, era importante ver no texto. Não dá para matar se não olhar o texto não, tá? Aqui é um caso à parte. Então vamos dar uma olhadinha em cada situação aí. Vamos começar com a letra A. Mais um só ruído compacto. Tá lá logo no início. Aí tá lá. Já se não destacavam vozes dispersas, mais um só ruído compacto, o que quer dizer? São várias vozes, mas tem umazinha ali. Então emprego, beleza. O mais aí, uma oposiçãozinha, não tão oposição, mas há sim várias vozes para uma só. Você pode colocar o mais aí, a família dele. A letra A, peraí, tá num registro formal direitinho, um só ruído compacto, também do ponto de vista vocabular, tudo direitinho. Ouviam-se gargalhadas, essa eu nem preciso ir, certíssimo. Isso aí é uma voz passiva sintética. Eu vou até pro quadro. Vamos pro quadro. Ah, tá. Saudade de vir pro quadro. Tá com saudade disso aqui, tá vendo, gente? Eita. Opa. Vamos lá. Então, olha só. Ouviam-se gargalhadas. Tá legível aí? Assim. Sim. Ouviam-se gargalhadas. Se fosse ouvia-se no singular, aí seria um registro informal, coloquial. Nós teríamos um desvio gramatical. Mas ouviam-se aqui, no Rio de Janeiro, não sei se pelo Brasil é assim, aqui toda hora eu vejo erro de voz passiva. Por que acontece? Por que eu sei que isso aqui é uma voz passiva? Porque o verbo, quando vem um verbo mais partícula C, e esse verbo ele é transitivo direto, pode ter certeza, porque quem ouve alguma coisa, pode ter certeza que ali é uma voz passiva. E isso muda pra caramba, porque gargalhadas passa a ser o sujeito desse verbo. Inclusive, a gente passa a ter transposição, claro. Se eu estou falando que aqui eu tenho uma voz passiva sintética, o nome já diz, né? Sintética, síntese, pequeno, verbo mais ser. É porque eu tenho também uma voz passiva analítica. Professor, não lembro o que é aquela analítica. Quem é essa? Aquela que tem locução verbal. Vou botar aqui, locução verbal, isto é, 2 ou mais verbos relacionados. E se realmente for uma voz passiva, eu sempre falo, se isso aqui for uma voz passiva, porque nem todo verbo mais ser é voz passiva, nem todo. Aqui é, né? Porque o verbo é VTD. Se o verbo fosse com outra transitividade, voz ativa, sujeito indeterminado, aquela coisa toda. Se realmente for uma voz passiva, uma tem que transformar na outra. Como é que eu transformo, professor, de sintética para analítica? Passa esse cara para frente, transforma esse verbo em 2. Então, ouviam-se gargalhadas, fica gargalhadas, ouviam, tá no pretérito imperfeito, tem que respeitar aqui também. Gargalhadas eram ouvidas. Por isso que eu falo que gargalhadas, ele é sujeito aqui e ele é sujeito aqui também, né? Toda vez que você tem uma voz passiva, você tem um sujeito determinado, seja simples, composto, no caso aqui sujeito simples, né? Um núcleo só. Então, aqui no Rio, eu vejo muitas plaquinhas assim, vende-se sacolés. Quer dizer, vende-se no singular, sacolés no plural. Não pode, não tem concordância. É uma voz passiva e não está batendo a concordância.
Então, erro gramatical. Ou o cara põe vende-se sacolé, sacolé é vendido, ou vendem-se sacolés, sacolés são vendidos. Não pode. Agora, se porventura fosse assim, ó, precisa-se de gargalhadas. Olha que legal. Precisa-se de gargalhadas. Quem precisa, precisa de. Né? Verbo precisar com ideia de necessidade, então ele é transitivo indireto. Se for transitivo indireto, já quebrou o peão. Esse cara aqui não pode ser mais sujeito, tá? Oi. Pode ir? Voltando? Então, só para repetir. Repare que é a mesma estrutura. Verbo mais ser, verbo mais ser. Só que aqui o verbo é VTI. Porque precisar com essa ideia de necessidade, quem precisa, precisa de. Pede preposição. E impede esse cara de ser sujeito. Lembre-se que sujeito não pode vir precedido de preposição. Né? Ser transitivo indireto impede de ser voz passiva. Aqui, para nós, é uma voz ativa. Isto é, alguém que eu não sei quem, sujeito indeterminado, precisa de gargalhadas. Inclusive, se esse cara é transitivo indireto, de gargalhadas é um objeto indireto. Então, aqui não tem transposição. Aqui o verbo obrigatoriamente tem que ficar no singular. Repara que gargalhadas está no plural, verbo no singular, porque não precisa concordar. Gargalhadas não é o sujeito dele, aqui não. Aqui gargalhadas é o sujeito de ouviam, por isso que existe essa concordância. É igual alugam-se vestidos. Vestidos são alugados. Né? Não pode ter diferença, discordância aí, né? na gramática. Então, aquela letra lá está certíssima. Voltando para lá. Vamos que vamos. Então, ouviu-se gargalhadas, registro formal. Né? Valeu. C. O prazer animal de existir. Também não tem problema nenhum. Existe aí uma semântica, né? O que ele quer dizer com prazer animal? Né? Mas do ponto de vista gramatical, beleza, lindo. Gritou ela para baixo. Vamos dar uma olhada para ver se isso aí é um registro, é um desvio ou não. Vamos lá no texto. Tá no finalzinho, peraí. Analisar. Mexeu com a formatação, vou ter que procurar agora. Peraí. Tô procurando, tá? Acho que vocês já localizaram aí ou não. Ali. Né? Aí tá lá. Nhadunga! Gritou ela para baixo. Isso aqui não é... Parece, né, que é tipo vi ela, olhei ela, né? Mas não é essa a ideia, não. Protegi ela. Não é essa a ideia, não. Gritou ela, o sujeito só está deslocado. Ela gritou para baixo. Perfeito, perfeito. Tá? Não é o caso de indicou ela, não. Né? Que aí seria indicou-a. Né? O ela ali é sujeito e não objeto. Quem, né? No caso de indicou ela, tá errado. Quem indica alguém. O ela não pode funcionar como objeto direto, é um pronome oblíquo tônico. Então teria que ser indicou-a, pronome oblíquo átono, com função de objeto direto. Então ali não é esse exemplo. Ali gritou ela gritou. É como se eu dissesse assim, a gente usa muito na redação, né? Como disse Aristóteles. Na verdade é como Aristóteles disse. Tá perfeito. O sujeito de disse é Aristóteles, só está posposto ao verbo, só está invertido. Então, lindamente correto ali na letra D. Chegamos à ideia de que, obviamente, que se as 4 primeiras estão certas, a letra E deve estar errada. Mas vamos entender por que está errado. Também não é tão fácil, não. Bata na porta. Vamos pegar o fragmento final. Tá lá. Se você tem cuscuz de milho hoje, bata na porta. Ouviu? Vou pro quadro para mostrar isso aí melhor, tá? Por que está errado? Deixa eu apagar aqui. Abrir um espaço. Vou apagar aqui, tá, gente? Quem quiser dar um print aí, aquela revisãozinha de voz passiva sintética analítica, sujeito também. Aqui esse ser a gente chama de partícula ou pronome passivador. Aqui, que é indeterminado, é partícula ou índice de indeterminação do sujeito. Então, deixa eu apagar aqui. Olha só.
Nem vou lembrar tudo não, mas vou escrever o que vale a pena. Ele fala assim, se você não sei o que cuscuz, olha só. Se você blá blá blá, aí tá lá. Bata na porta. Aí, se não me engano, ouviu, mas também não importa não. Nós temos aqui também, quem assistiu a minha aulinha de verbo, eu mostro isso. Isso aqui é um desvio gramatical dentro da área que nós chamamos de uniformidade de tratamento. O que significa uniformidade de tratamento? Significa que pronomes e verbos precisam estar na mesma pessoa gramatical. A gente não pode escrever as coisas no sorteio, no chute. Eu não posso botar uma parte dos pronomes em segunda pessoa, chegar no mesmo contexto e botar em terceira. Eu não posso fazer isso. Por isso que a gente encontra alguns erros. Eu sempre falo, algumas propagandas, inclusive, estão erradas. Eu sempre lembro daquela propaganda acho que é da Caixa Econômica. Vem pra Caixa... Você também. Vem pra Caixa, você também. É um erro parecido. Vamos botar aqui no quadro. Vem pra Caixa, você também. É como um aluno falar, professor, eu nunca soube por que isso está errado. É porque não está dentro da uniformidade de tratamento. Olha só, o vem, por exemplo, o você pertence a que pessoa gramatical? Primeira, segunda ou terceira? Terceira, né? Você é um pronome de tratamento de terceira pessoa. O vem pertence a que pessoa gramatical do verbo? Aí o cara tem que lembrar do verbo imperativo. Deixa eu apagar aqui. Por isso que eu falo, assistam a minha aulinha de verbo no imperativo. Eu mostro direitinho, conjugo lá, com o maior cuidado, porque a galera tem que saber o seguinte. No verbo imperativo é aquele que expressa a ordem, Mas pode ser também um pedido, um conselho, uma súplica, Mas todos oriundos ali da ideia de ordem. Mas o imperativo afirmativo, ele tem um viezinho enjoadinho. As segundas pessoas são iguais às flexões do presente, mas sem o S. Então, por exemplo, como é que eu conjugo o verbo cantar no imperativo? Eu tenho lá, primeira pessoa, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural, Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Imperativo não tem primeira pessoa, Ninguém dá ordem a si mesmo. Por isso que eu falo, tem que lembrar. Segunda pessoa, olha o voltão, a questão parece simples, curta, mas para acertar tem que conhecer um pouquinho, Acertar ela na íntegra. Eu ensino que o imperativo afirmativo, daqui, imperativo afirmativo, que é o que acontece aqui, imperativo bata aqui e o vem aqui. Imperativo afirmativo. Diz o seguinte, o imperativo afirmativo. Verbos de primeira conjugação A viram E. E verbos de segunda conjugação E, aqui cantar, falar, Aqui vender, correr. Ou terceira conjugação I, fugir, partir, eles viram A. Então é mais ou menos assim. Eu quero dar uma ordem em terceira, lembrando que os pronomes ficam aqui, Aqui eu tenho o tu, terceira pessoa o você, primeira do plural nós, vós e terceira do plural vocês. Então, olha só, quero dar uma ordem, cantar, A vira E. Então, cante. Eu dou uma ordem assim. Cante você. Cantemos nós. E cantem vocês. Por que eu deixei a segunda pessoa, o quadradinho, vazio? Porque o cara tem que lembrar isso. É igual, o imperativo afirmativo é igual o presente sem S. Então o cara tem que lembrar, Presente do indicativo menos S. Essa é a ideia. Então como é que fica? Deixa eu ajeitar aqui, Eu canto, tu cantas. Então, cantas. Elimina o S, canta tu.
Ah, então eu posso dar ordem de duas formas? Sim. Cante aí a música. Ou canta aí a música. Você só tem que entender que um é de segunda ou de terceira. Se eu for usar pronome na frase, tem que respeitar. Usou esse, vai usar pronome de segunda. Usou esse, vai usar pronome de terceira. Aqui também, tá, gente? É igual a segunda do plural do presente, do indicativo sem S. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos. Vós cantais. Então peguei lá no presente, não inventei nada, tá? Peguei no presente do indicativo, caiu S, cantai vós. Eu tenho ali o imperativo afirmativo de segunda pessoa do plural. Nas aulas eu sempre falo, eu nunca vi cantai. Então você não lê a Bíblia. Porque a Bíblia ela é repleta de imperativo afirmativo de segunda pessoa do plural. Repleta. Amai a Deus sobre todas as coisas, dizei ao Pai, rogai por nós, ide. É uma festa. Então, olha só. Vem pra caixa você também. Vamos avaliar o vem. O vem é quem aqui? Porque o verbo vir, o ir virá. Então, eu conjugo essa galera aqui assim, ó. Venha. Venha você, venhamos nós, venham vocês. Como é que é aqui na segunda? Tem que ser igual o presente sem o S. Eu venho, tu vens. Tá aqui de outra cor. Eu venho, tu vens. Cai o S, não pode ficar vem com N, rola. Então eu identifiquei que o vem aqui é de segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. Tá errado. Vem pra caixa você também, tá errado. Erro de uniformidade de tratamento. Como é que a gente conserta isso? Põe segunda, segunda, terceira, terceira. Só que estraga a propaganda, realmente, fica uma porcaria. Mas o certo aqui, ou você fala, ó, venha, tem que ser venha você. Então, ou você fala venha pra caixa você também, que aí eu tô batendo, né, terceira pessoa com terceira pessoa, ou você mantém o vem e coloca quem aqui no lugar de você? O tu. Porque agora eu tenho segunda com segunda. Só que estraga a propaganda, ó. Venha pra caixa, você também destruiu a sonoridade. E o outro também ficou uma porcaria, ó. Vem. Ficou ótimo. Assim, ó, vem pra caixa, tu também. Tô indo, tá, Caixa? Tô indo. O cara não vai nunca com uma propaganda de porcaria dessa. Então, é o que acontece, tá? Tem que tomar muito cuidado. Um apresentador de TV, não vou falar o nome, ele falou assim, ó, no programa dele, né, aos domingos. Ele falou assim, ó, como é que é? Canta a sua música, fulano. Canta, tá errado essa frase, tá errado. Porque sua é um pronome de terceira. E canta, a gente já sabe, ó, canta tu, é de segunda. Então, certo aqui seria falar, canta a tua música ou cante a sua música. Terceira com terceira, segunda com segunda. Agora você entende porque escrito errado. Você é um pronome de terceira pessoa. Beleza? A gente já sabe isso. Bata, vamos conjugar no imperativo afirmativo. Bater, cadê? Peraí. Opa. Não é isso, volta lá, eu até perdi a vibe da questão. Peraí, volta. Cadê? Tá. Se você tem cuscuz de milho, bata na porta. Aqui são dois tipos de informalidades. Dois tipos. Você tem a questão, né, do bater aqui, que tecnicamente bater na porta, bater a porta, não deixa de ser do nível, né, de uso informal, pode chegar aí também, tá? E também da questão, né, de você trabalhar a uniformidade de tratamento, a questão da pessoa gramatical, do bater chegar na segunda pessoa. Então tem que tomar esse cuidado aí, né? A pergunta que geralmente o aluno faz é, professor, se eu não tiver esse conhecimento todo, eu consigo chegar? Dá para chegar, você pegar o bater, analisar o bater como informal, né? Não é encostar a porta, não é destravar a porta, né? Bater na porta, né? Pode ser considerado, mas tem que conhecer um pouquinho de gramática aqui para fazer, tá? Tem que bater pra gente bater na questão para tentar entender. Bom, então gabarito, letra, cadê? Vou dar uma volta na água. Gabarito, letra E, mais conhecida como E. Beleza? Então, vamos lá. Número
5. Mais um texto agora do meu querido Carlos Drummond de Andrade, né? O Drummond, para os íntimos. O Drummond também é um cara que a literatura, né? Não tem como não gritar o nome dele. O Drummond é tão grande para a época dele, né? E legal que ele é próximo de nós, que ele é moderno, né? Ele praticamente foi ontem, né? O Drummond morreu acho que em 87, 88. 1987, 1988. Ele tem fases da vida, olha só. Ele tem pelo menos 4 fases diferentes. Alguns falam que tem 5 fases, né? Ele tem a fase Gauss, tem a fase que ele está mais irreverente. Ele tem fase, é um poeta, para mim, entre os 3 maiores brasileiros de todos os tempos, quiçá no mundo. Poeta, né? Não estou falando de romancista, escritor em prosa. Poeta. Bom, tem lá o poema. Nós vamos dar uma olhada na questão. Também não precisa entender, mas a questão ela vai cobrar especificamente a preposição para. Essa questão também não é tão fácil assim, né? A gente tem que ter cuidado. Ela diz o seguinte: considere o tipo de relação estabelecida pela preposição para nos seguintes trechos do poema. Então ele quer que você analise a preposição para, né? Tem lá, são 4 ocorrências. Então ele diz o seguinte lá no final das 4 ocorrências. Vamos direto para o enunciado. A preposição para introduz uma oração com ideia de finalidade apenas em. Então, das 4, 1 tem ideia de finalidade, 3 provavelmente não tem. E assim, o para, eu costumo brincar em sala, que o para nasceu para ter ideia de finalidade. Ó, gritei para que me ouvisse. Gritei com o objetivo de me ouvir, né? Gritei com a finalidade de me ouvir. Né? Ele é muito empregado com essa ideia. Né? Um fato que tem o objetivo daquilo ali, o para faz essa ligação nesse objetivo. Né? Escrevi para me distrair, com o objetivo de me distrair. Então, para é muito comum o uso com ideia de finalidade, mas ele pode ser usado de outras formas, tá? Pode ter outras semânticas. Vamos dar uma olhadinha para ver quem é quem aí na brincadeira. Tá lá. Ó inapto para as cavalhadas e os trabalhos brutais. Inapto com o objetivo, né, de cavalhadas e trabalhos brutais, não é essa a ideia. Esse para as cavalhadas, até porque, né, o para quando vem com a ideia de finalidade, ele tem um valor adverbial. Seja ele um advérbio de finalidade, seja ele uma oração adverbial final, né, com ideia de finalidade. Ali, se você reparar, o para as cavalhadas e os trabalhos rurais é um complemento de inapto. Ele completa, ó, sou inapto. Inapto para quê? Né, você praticamente pede uma expressão que não é finalidade do inapto, é completar o sentido de inapto. Olha a importância de conhecer um pouquinho de gramática. Eu, quando olhei, eu falei assim, pô, complemento nominal com ideia de finalidade é mais difícil, é mais complicadinho de aparecer, né? Então, ali o para, né, a partir do para ali, completa o nome inapto. Então, vai fugir aí da ideia de finalidade. Outra. Ó, de tal como quiséramos para a tristeza nossa e consumação das eras. Vamos analisar, né? Isso aí é melhor até ir no texto. Vamos lá. Vamos pegar. Tá logo ali na primeira estrofe. Tá lá. Aliás, tá o outro também, né? O para o fim de tudo. O 2 e 3 estão na mesma, praticamente na mesma estrofe, né? No verbo subsequente. Tá lá. Ó tal como quiser. Aliás, os dois têm o mesmo sentido. Olha só. Ó tal como quiséramos. Quisermos. Realmente, agora vão vir situações adverbiais. Esse para é adverbial porque está ligado a quiséramos. Ó, como quiséramos, para a tristeza nossa e consumação das eras, como quiséramos, para o fim de tudo que foi grande. Na verdade, os dois paras aí tem o mesmo sentido, que são o mesmo emprego. Eu até brinquei quando eu fiz essa questão, falei, pô, se o cara perceber isso, mesmo que ele não descubra o sentido, ele já mata, porque não pode ter, né? Aliás, aqui pode, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu ver se tem 2 e 3. Não tem 2, é isso mesmo, não tem 2 e 3 nas alternativas. Você não tem nenhuma letrinha ali que tem 3 e 4, 1 e 2, 3 e 2 e 3 não tem. Então isso já elimina,
né, as duas logo para você ficar com a número 4, que é a que sobrou. Então, mas só para a gente bater ali. Como quiséramos, para a tristeza nossa e consumação das eras, para o fim de tudo que foi grande, realmente não é finalidade. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se bate o que eu estou pensando. Ó, tal como quiséramos para, né? Eu vejo aqui como ou é de direção, né? É uma adjunta adverbial de direcionamento, é uma adjunta adverbial diferente dos que a gente está acostumado a ver. Quiséramos para a tristeza, não acredito que seja modo, não é um modo, não quiséramos simplesmente tristes. Né? E também não é como quiséramos, com o objetivo de ser triste. Então repare que não tem finalidade, não tem. É difícil dizer qual adjunta adverbial é ali, tá? Até porque a adjunta adverbial, eu, que fiz uma pesquisa enorme no mestrado, eu achei 59 tipos. E não achei, pode ter certeza, todos. Olha que eu fui em gramático do século XIX. Ali é difícil dizer qual é. Quiséramos para o fim de tudo, que foi grande. Enfim, só não vejo ideia de finalidade, né? Vejo com a mesma ideia, até porque a vírgula mostra que os dois estão em paralelo. Bom, agora olha só, a última é muito fácil. Para melhor servir-nos, aí você acha, deixa eu pegar aqui, tá lá. Lá no finalzinho, né, no terceiro verso de baixo para cima, tá lá. Pois carecia que um de nós nos recusasse, né, que um de nós nos recusasse, um de nós nos recusasse, com o objetivo de melhor servirmos, para melhor servirmos, né, aqui a gente vê a ideia de finalidade, a ideia de objetivo, né? A número 4 é abertamente a finalidade, né? Tá muito fácil perceber em relação às outras. Então, gabarito, letra E. Também não é uma questão fácil, não. Tem que ir uma a uma batendo ali para perceber o sentido de finalidade. Há questões muito mais fáceis com ideia de finalidade. Essa da a FUVEST, né, a USP, é enjoadinha, hein? Provinha salgadinha em algumas situações, né, gramaticais e semânticas. Então, gabarito, letra E, mais conhecida como E. Bom, aí tem, né, botei também mais situações de propaganda, né, até pra gente interpretar esse gênero textual também muito cobrado aí de uma maneira geral, tá? Não só no Enem, não só na FUVEST. Bom, tem lá propaganda, combustível legal, próximo passo, uma lei que puna o sonegador. E ele vai falar a ideia de sonegar, adulterar, tá ali, né, no texto menor. Mas vamos dar uma olhada na questão. Por ser empregado tanto na linguagem formal quanto na linguagem informal, ó, mais uma vez variação linguística, né? Variação situacional, aquela que trabalha com norma formal a informal. O termo legal pode ser lido no contexto da propaganda, respectivamente, nos seguintes sentidos. Então, vamos voltar lá. Ele está dizendo que é o seguinte, e ele está dizendo mais uma vez, tem que marcar, gente, porque se não marcar, dá zebra. Respectivamente, risca aí. Tem que ser nessa ordem. Ele quer que as interpretações ali nas alternativas sejam nessa ordem. Linguagem formal, linguagem informal, em relação ao emprego da palavra legal. Então, vamos lá. Combustível legal. Realmente, a gente pode interpretar legal aí pelo menos de duas formas. Aí a gente vai ver qual que é a mais formal, qual que é a mais informal, né? Levando em conta que ele está falando de lei que puna sonegador, combustível legal, a gente pensa em combustível legalizado, né? Combustível correto. Não tem nenhuma zebra, não tem nenhuma maracutaia, né? Não tem nenhum desvio, né? Então essa é a ideia. E obviamente, vai aí, essa ideia de legalizado é formal ou informal? Claro que é formal. Claro, combustível legalizado cabe dentro da propaganda como algo formal, né? Nem falei, a gente vai olhar as alternativas. Agora vamos para o sentido mais informal, mais coloquial. Legal também pode ser algo maneiro, né? Vou usar outra informalidade, algo show, como diz, né? Algo choque. Então, top.
Combustível legal é um combustível bom, pode ser legalzinho, né? Usável, aquela coisazinha, né? Que a gente não vai ter problema. Aí seria mais informal. Agora cabe a nós, vamos olhar lá na alternativa e ver qual que bate. Então, primeiro, combustível legalizado. Lícito. Claro, lícito é algo certo, algo dentro da lei, né? Licitude, perfeito. Aceito, já foge um pouquinho. Legalizado pode até ser aceito, mas já foge um pouquinho, né? Já sai um pouquinho da semântica. Requintado, saiu completamente. Viável, saiu completamente. Né? Legalizado. Jurídico, aí vai para outro lado mesmo. Então repara que a gente direciona, cara. Agora vamos pensar no combustível maneiríssimo, né? Top. Ali, legal de bom. Ó lá, já tá o bom. O bom funciona. Regulado, acho até que forçando uma barra. O problema é que regulado você pode pensar em algo regularizado. O cara pode pensar em outra, né? Expandir, apesar de ser outra palavra. Mas excepcional foge, interessante foge, autorizado seria o lícito, né? Seria não a ideia de bom. Então, gabarito, claro, letra A de amor. Então, analisando ali com calma, peneirando, você chega. Dá para chegar, dá para, né, matar essa brincadeira aí. Questãozinha, na minha opinião, dada. Mas tem que analisar. E são geralmente as questões de dados assim que a gente tropeça, cai, né? Acontece comigo também. Bom, aí vem um texto sobre Facebook. Olha o sotaque lindo que eu tenho. Facebook, WhatsApp, né? Twitter. Bom, tem lá o texto enorme. Vamos ver se a gente vai precisar ler essa criança, né? Não vai precisar ler. A gente vai precisar ler somente o que está nas alternativas. O que eu falo, cara, é muito importante ver a questão antes, né? Galera que usou esse macete no Enem deve ter percebido. Algumas questões você não precisa, outras não tem jeito, você vai ter que ler. Mas aquilo que eu sempre falo, time bom é time que ganha. Na minha opinião, time bom é time que ganha. Time bom, não importa, você pode escalar 10 cabeças de área. Tu ganhar o campeonato inteiro de 1-0, jogando feio pra caramba, é campeão, bom em faixa e fica mal. Não adianta ganhar, dar um show, ganhar de 8 de um time e perder o outro de 1-0. Não adianta. Então, se você tem sua tática aí, né, que te dá segurança. Não, professor, eu gosto de ler o texto, qualquer texto, já vou direto pro texto e rendo melhor. Irmão, é isso aí, rapaz. É o que vale. A gente monta a nossa estratégia também. Claro, a gente ouve sempre conselhos, porque ainda mais aqui a galera do ProEnem é muito experiente, a galera realmente pode te dar conselhos legais. Mas agora, se você vai aproveitar ou não, é você que decide isso. Você que vê ali, pô, acho que maneiro, você vai caber com o meu estilo, né, de feitura de prova. O outro fala assim, não. Eu prefiro ler tudo. Só que entenda, passei aqui. Entenda que, realmente, se você cismar de ler todos os textos, a prova inteira, além de você ficar cansado, porque ler cansa também, nós de letras a gente sofre, você vai também perder tempo. E tempo elimina. Né? Essa semana, por exemplo, uma aluna veio falar isso, professor, fui deixar a redação por último e acabei tendo um problema com o tempo. Ela usou a expressão assim, a minha redação saiu cuspida. Aí acontece, eu falo, não controlar o tempo ou abusar do tempo, isso eu falo. Prova e vai além de Enem, faça logo as questões que você sabe. Garanta aquele ponto certo. Depois você vai para as questões mais brigadas, mais enjoadinhas. Então vamos lá, número 7. Acerca de questões sintático-semânticas que compõem o texto Facebook, né? Aí ele põe o nome do texto, né? Facebook Teste de Reconhecimento Facial para Usuários. Assim, assinale a alternativa correta. Não tem jeito, ele quer questão gramatical que envolva sintaxe e semântica. A gente vai ter que realmente analisar ali a criança. Vamos lá. Ele quer a correta. No período, aí tá lá, o Facebook começou a testar nessa semana um recurso de reconhecimento facial para autenticar seus usuários. A expressão em destaque é uma oração adverbial que indica finalidade. Eu já falei, o para tem 90% de chance de ser finalidade. Mas a gente vai analisar, a gente viu ali, por exemplo, 3 que
teoricamente, não tem tanta finalidade assim, não é a ideia principal. Então, só que ali, ó, começou a testar um recurso de reconhecimento facial com o objetivo de autenticar seus usuários, com a finalidade de autenticar. Assim, não tem como você pegar um copinho d'água, por favor? Não é nem por favor, é pelo amor de Deus. Eu tô aqui arranhando a garganta, né? Daqui a pouco... o Facebook começou a testar nessa semana, então, um recurso com o objetivo de autenticar. Gente, já é essa. Eu já bati nessa, mas eu vou deixar no stand-by aquele pontinho do lado da letra A ali, pra gente dar uma olhada nesse negócio, ver se essa coisa vai funcionar. Bom, B. No período, a rede social explica que não deve haver preocupações com privacidade, aí ele diz, a expressão em destaque completa o sentido do verbo. Não. Tá ligado a preocupações. Deve haver preocupações, que tipo de preocupações? Com privacidade. Tá ligado ao nome preocupações e não ao verbo da oração. Então, a B tá fora. C. Aí, também, às vezes eu gosto de ler o finalzinho para depois analisar. É uma estratégia. Obrigado, Racine. Poxa, caramba. Bruno Pires bebe café, né? Eu não gosto... Gente, eu sou chato, né? Eu não gosto de água, não gosto de bebida alcoólica, eu não gosto de água. Eu não gosto de água. Não gosto de café, não gosto de bebida alcoólica, o negócio é água. Bom, aí tá lá. C. As expressões adverbiais em destaque indicam, respectivamente, lugar e tempo. Vamos ver se é isso aí. No período, o Facebook pode adotá-la de forma definitiva na rede social. Na rede social é um lugar, já bateu ali. Ela, respectivamente, lugar. Lugar já é. E começar a utilizá-la regularmente. Regularmente, apesar de parecer tempo, não é tempo, é modo. Regularmente é um modo regular, né, de utilizá-la, né? Então quebrou, né? Tem uma prova militar que é uma questão muito parecida, cobrou de repente, não, de repente é tempo, cobrou repentinamente, ele virou repentinamente, né? Aí tava com ideia de tempo, não, repentinamente é um modo repentino. Então é bem interessante, né? Tem que tomar muito cuidado ali, alguns adjuntos adverbiais têm semânticas muito próximas, então essa tá fora. D. Aí tem lá, né, mas em um comunicado oficial, né, aí dá o nome daquele, não vou nem falar aquilo ali, a empresa confirmou o teste. A expressão em destaque funciona sintaticamente como adjunto adverbial de afirmação. Não. Porque agora a afirmação como se ela, a empresa afirmou. Em um comunicado oficial, isso é um lugar, cara. Isso é onde é o lugar onde está a informação. Isso não é afirmação, essa também está fora. Então, repara que a gente vai chegando ali próximo ao gabarito, né? Já eliminou, agora vamos para a letra E, mais conhecida como E. Aí tem lá um fragmento, né? Ele diz assim, as expressões adverbiais em destaque funcionam sintaticamente como adjuntos adverbiais de tempo e modo, respectivamente. Então, vamos analisar isso aí com cuidado. Vamos lá. Estamos testando uma nova ferramenta para pessoas que queiram verificar posse de uma conta aí com rapidez e com simplicidade. Os dois estão na mesma vibe, né? Os dois são modo. Com rapidez é um modo, né? Um modo rápido, e com simplicidade um modo simples. Ele botou ali tempo e modo, não, né? Tempo não é modo e modo. Então essa tá fora, ficamos com o gabarito letra A de amor. Então, repare que não precisei ler o texto, fui direto analisar a parte gramatical, consegui fazer, né, só com as alternativas e, claro, um pouquinho de bom senso e um pouquinho de conhecimento gramatical, cheguei até a resposta. Então, galera, questãozinha de média difícil, tá? E a gente chegou lindamente ao gabarito letra A. Vamos lá, questão 8. Tá lá, essa questão 8 é interessante, eu coloquei ela de propósito, para mostrar que, às vezes, as bancas, elas erram o gabarito, ou pelo menos não encontram justificativa plausível. Essa aqui, o gabarito oficial, eu vou dar minha opinião, não bate com a resposta e eu vou explicar, tá? Houve uma retificação, mas depois voltaram para o gabarito antigo, quer dizer, a coisa não funcionou.
Então vamos analisar friamente, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês que é o tipo de questão que deveria, no mínimo, trocar o gabarito, para não falar que tem que anular, né? Vamos dar uma olhada. Em conformidade com a mensagem e as construções linguísticas do texto a seguir, marque a alternativa correta. Aí tá lá uma propaganda. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Mais uma vez, questão de linguagem verbal e não verbal, né? Tem lá a mensagenzinha e você vai olhar, né? Tá lá a família, inclusive com nomezinhos, já tá eu, mamãe, Aninha, e tá lá o papai, né? Que é um monstrinho maldito, né? Por bater na família, esse maldito. Então faz ali a relaçãozinha, né? De sentido. Beleza. Vamos, né? Peraí. Tá. Então olha só o que ele pede. Em conformidade com as construções linguísticas, né? E claro que você vai ter que interpretar também a parte não verbal, a parte da imagem, né? Marque a alternativa correta. Vamos analisar. Olha o tamanho das alternativas. Gente, olha o tamanho das alternativas. É aquele tipo de questão que você tem que estar com a canetinha na mão, marcando as palavras-chave, batendo, voltando na imagem, porque senão é igual questão de história, né? Às vezes questão de história do Enem, cara, eu vi, o cara lê, ele chega na área e já esqueceu o texto. Tem que voltar e vai baber e esqueceu de novo. Isso não é problema de memória, não. Isso é questão que é grande demais. Vai quebrando o peão. Bom, aí tá lá, letra A. O texto é uma propaganda de conscientização, tá? Peraí, tá. O texto é uma propaganda de conscientização contra a violência doméstica sofrida por mulheres no seio familiar. Até aí, beleza. A partir da análise dos elementos verbais e não verbais, palavras e imagens contidas na mensagem, é correto afirmar que o ponto de vista da realidade descrita é de um adulto, já quebrou. Porque se você olhar na imagem, o ponto de vista é do eu, e o eu é uma criança. O ponto de vista já deu uma quebrada aí. Da realidade descrita de um adulto que presenciou cena de violência em casa durante a infância, reconhecendo o pai. Pode até pensar, mas vamos lá. Reconhecendo. Presenciou cena de violência durante a infância, reconhecendo o pai como o agressor. Claro, você pode até pensar, não, professor, mas aí a visão dele ali, ele está recriando a imagem. É uma forçação de barra possível. O problema também é a vida inteira. Aí você começa a forçar, porque a ideia ali é aquela imagem mesmo, né, da criança ver a situação que vive ali, né, e o pai é aquele monstrinho lá. Vamos deixar essa de lado, vamos lá, deixa aí no stand-by. B, a proximidade dos filhos com a mãe e um certo distanciamento do pai em relação ao restante da família, a gente vê isso na imagem, é mínimo, mas existe, indicam que o pai é um ser dotado de autoridade e deve ser respeitado. Parei de ler. Que absurda, tá? Pelo amor de Deus, ele não deve nada disso. Ali dá pra ver que ele é um agressor, inclusive ele é um monstro na imagem. Pelo amor de Deus. A B tá fora. C. Na mensagem, quem bate na mulher machuca a família inteira, a oração em destaque é quem bate na mulher, tá, gente? Essa primeira parte aí. Exerce a função de sujeito da oração principal, sendo, portanto, uma oração substantiva subjetiva. Essa eu vou pro quadro, só para mostrar a vocês como funciona essa criança aí. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vou só retomar a frase ali, para eu não me confundir. Então, olha só. Vou botar aqui. Isso aqui é legal porque na redação a galera erra muito. Inclusive botando uma vírgula não pode. Então preste atenção como é que funciona a brincadeira. Então, quem bate na mulher machuca a família inteira. O que ele está falando? A oração em destaque é isso aqui, ó. Até porque eu tenho duas orações aqui, tá? Eu tenho quem bate na mulher, uma. Vou botar de outra cor aqui, tá? Machuca a família inteira, duas. Geralmente, quando a gente escreve, né? Tem uma frase que a galera usa. Pô, vou lembrar agora. Quem faz não sei o que, faz no melhor. Tem um ditado desse, hein, Vilg? Tem. Quem não sei o que, faz não sei o que lá. Não tem... Pô, eu estou lembrando de... Não tem, cara. Tem um ditado, galera... É ótimo. Não, tem tem vários. Quem ferro fere,
Não, mas esse não cabe. Tem que é um joguinho de palavras que ele faz o mesmo esqueminha. Quem alguma coisa, faz alguma coisa. Ficou uma porcaria, eu não tô lembrando desse negócio, tá pegando mal pra caraca. Mas a ideia é, se você olhar, é comum quando você escreve isso, você botar uma vírgula aqui. Muito, muito comum. Ó, quem falar não sei o quê, não olha mais na minha cara. Você vai, quem falar não sei o quê, vírgula. E separa. Tá errado e um erro grosseiro, tá? Um erro que a gente chama de erro grave do ponto de vista sintático gramatical. Por quê? Porque a brincadeira é, quem é o sujeito de machuca, quem é o sujeito de bate? Quem é o sujeito de bate é o quem? Esse cara é o sujeito desse cara aqui. Agora, quem é o sujeito de machuca? Quem machuca a família inteira? Isso tudo aqui, ó. Quem bate na mulher. Isso tudo é o sujeito de machuca. Então, a gente chama de sujeito oracional, tá? Porque tem verbo nele. Então não é um simples termo. É uma oração com função de sujeito. Como é que a gente dá o nome disso? A gente dá um nomezinho. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Aqui, por ser um pronome indefinido, não é uma conjunção integrante, que é o conectivo característico dessas orações, tá? Toda oração substantiva vem com o que a gente chama de conjunção integrante. Aqui a gente botaria um nome chamado justaposta. A gente não ensina isso porque isso não cai para vocês, só cai no militar, tá? Porque ela está sendo iniciada por um termo diferente da conjunção integrante, diferente do conectivo característico. Está sendo iniciada por um pronome indefinido, que é o quem. Então seria justaposta. Mas ignora o justaposta, não cai para nós. Então a gente entende assim. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Por isso que não pode botar uma vírgula aqui. Você estaria separando o sujeito, que é oracional, do predicado, que a gente chama de erro grave. Né? A gente eu vejo muito isso em texto, vejo muito na internet, galera colocando uma vírgula. Vamos ler de novo a letra C, para ver se bate? Vamos lá. Na mensagem, quem bate na mulher, que é a oração destacada, tá? Machuca a família inteira. A oração em destaque exerce a função de sujeito da oração principal, sendo uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É essa a resposta. Já bateu. Eu já dei um bico lá naquela letra A que eu estava em dúvida. É essa aí. Bate direitinho com a análise gramatical. Mas a banca foi de outra, tá? A banca foi dessa D aqui. Vamos dar uma lida na D? E vocês mesmo vão ver que a D é absurda. Ela não tem como ser. Olha só. Na mensagem, quem bate na mulher machuca a família inteira, a oração em destaque é a mesma oração, tá? Quem bate na mulher. É iniciada por um pronome relativo, sendo, portanto, uma oração adjetiva restritiva. É verdade. A oração adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa, o conectivo característico é o pronome relativo. Beleza. O problema é que esse quem aí, ele não tem como. Por que a gente sabe que ele não é um pronome relativo? Qual o macete que a galera ensina? Todo mundo ensina, eu inclusive também ensinei. Pronome relativo é aquele cara que sempre retoma um termo anterior para a oração seguinte. Por isso que geralmente ele pode ser substituído por o qual a qual. Não tem nada antes de quem? Como é que ele vai ser pronome relativo? Então essa D está furada, né? Essa D não pode ser. Provavelmente eles corrigiram ou não corrigiram, fizeram, né, uma atrapalhada lá, botaram esse gabarito letra D. Mas o gabarito, com certeza, é letra C, até porque eu mostrei aqui na análise. A D é absurda. Qualquer um vê que esse quem aí não é um pronome relativo, porque ele não retoma termo nenhum. Ele está iniciando a frase. Então, essa D está furada. Vamos dar uma olhada só na letra E, só para confirmar. A propaganda induz a compreensão de que todo pai de família é agressor. Não é o caso, né? A família daquele menininho ali, tanto que ele põe lá um eu, ele põe inclusive nomezinhos, né? Mamãe, Aninha, não tá, pelo amor de Deus, generalizando. A ideia não é generalizar. A ideia é realmente alertar para casos, né, em que há a violência familiar por parte aí do pai. Então essa também tá fora. Repare que, olha lá, eu botei D para mostrar o gabarito, né, que eles divulgaram, mas com certeza esse gabarito tá furadaço, tá? Então, gabarito letra C. Bom,
Galera, tem mais algumas questõezinhas aí bem interessantes, tá? Vocês podem aí fazer, tem aí uma gamazinha, treinem pra caramba, né? Manda aqui pros nossos monitores, pode mandar pra mim também, né? A gente fica meio ali trabalhando muito, com um tempinho meio imprensado, mas sempre que a gente pode, no meu caso, né? Sempre que eu posso eu respondo e os monitores estão aqui a serviço de vocês. É mandar e os caras vão, né, fazer de tudo aí pra ajudá-los e isso é que faz o ProEnem diferenciado, né? Bom, é isso. Grande beijo. Valeu, galera. Até a próxima aula. Vamos aí, né, para as questõezinhas e segue o baile, segue o fluxo. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Somos mais de 500 mil. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.